Opa, Eliezer Santos aqui, e neste vídeo eu quero falar de algo meio polêmico: insatisfação no abate. Olha, talvez, como eu disse, é um assunto um pouco polêmico, frigorífico versus pecuarista, mas acontece que o mercado de hoje, um precisa do outro, né? Precisa da união desses dois para o agronegócio continuar crescendo, e está crescendo muito. Parabéns aos pecuaristas, aos agricultores que cada vez mais estão melhorando, se aprimorando para essa pecuária crescer cada vez mais. Mas, Eliezer, e essa rivalidade? O que fazer com essa rivalidade? Olha, é muito bom ambos ter um bom relacionamento, tá? A gente sabe que é um pouco difícil às vezes, mas está melhorando e melhorando bastante até. Só que a gente sabe que a indústria e pecuarista, dentre eles, existe o comprador de gado, que está ali no meio do... Você não negocia diretamente com a indústria, né? Você negocia com o comprador do gado ali. Então, o comprador de gado é o seu cliente, né, pecuarista? O comprador, ele que vai fazer essa interação. Então, você tem o comprador de gado como seu cliente. Então, ele sendo seu cliente, produtor, você tem que tratar ele bem. Você tem que manter um bom relacionamento com ele, né? Esse bom relacionamento é algo fundamental hoje em dia. Então, você pensa o seguinte: para você ter um bom relacionamento com ele, ambos têm que ser verdadeiros um com o outro, correto? Você tem que tratar ele de uma forma clara, falar o que você gostou, o que você não gostou para ele. Ele tem que estar sabendo disso. Você como vendedor de algo, você tem que transferir, e esperar, dar os feedbacks, né? Gostei, não gostei, é assim, assim. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente estar falando o que aconteceu no nosso dia a dia. E eu tenho um cliente da região de Inocência, Mato Grosso do Sul, que abateu 40 novilhas lá. E no primeiro contato que ele estava fazendo conosco, ele conversou, inclusive era o filho do rapaz, muito bom na conversa, muito claro, e foi falando o que ele queria, né? Ele queria um abate certo, que não tirasse nada dele, que as indústrias hoje elas estão trabalhando bem padronizadas, né? Não posso falar por todas, mas algumas que a gente conhece aí. Então ele queria um abate bom, e ele queria que embarcasse o gado dele 5 horas da tarde. E a gente orientou ele a embarcar um pouco mais cedo, devido que o gado já teria comido, já atrapalharia ele ter um padrão ali do embarque dele, né? A gente fez essa orientação para ele, devido a jejum que ele tinha que dar nos animais, como que ele teria que trabalhar. Que depois, no caso, ele ficaria insatisfeito pelo processo que ele fez, mas ele ficaria insatisfeito com o resultado na mão final ali, né? Que era embarcar de tardezinha, 5 horas da tarde. O que acontece, gente? Só voltando um pouquinho. O animal, quando ele é fechado, tá de barriga cheia, ele não tem um problema só na questão de não render o que você espera. Você espera aqui, né? Ele rende um pouquinho abaixo. Por quê? Ele tá de barriga cheia. Mas ele tem também um problema lá dentro da indústria. Se você fechou aquele animal de barriga cheia, tratado já, ele pode ser que na hora da limpeza dele, como ele ainda não, mesmo no curral, ele ainda não terminou de evacuar tudo, né? Pode ter contaminação, esse gado tem que tirar um pouquinho a mais. Então existe todos esses detalhes aí. A contaminação é um processo da indústria ruim, mas por que aconteceu? Porque o animal está de barriga cheia ainda, né? Mas, voltando aqui no exemplo, ele fez o que foi orientado, foi lá, nós vimos o gado dele, um gado realmente bem acabado, bom, suplementado ali a pasto, umas novilhas, eu não lembro o peso certinho que deu, 13,5, eu não lembro certinho, mas abateu, passamos todas as documentações para eles. E passou-se 2 dias, o pai dele, que a nota era o nome do pai dele, ligou lá para nós e falou: quando é bom
quando é fraco o resultado, eu falo. Quando eu não gosto, eu falo. E quando eu gosto do abate, eu vou elogiar, eu vou falar, porque tem que ser dos dois lados, né? Eu elogio e critico. E aquilo, cara, raramente você vê um produtor elogiar, né? Um produtor falar que gostou, assim, sendo limpo, né? Claro, muitos até talvez gostam, mas eles não falam, né? Só fala quando não gosta. Então, a partir daí, eu vejo o quão é importante a pessoa ser clara. Eliezer, deu dentro do esperado, bacana, deu dentro do esperado, deu acima do esperado ainda, foi assim, 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 gostei demais. Então, eu acredito que esse feedback tem que existir. Tá? Ele tem que existir para você manter um bom relacionamento, para depois você falar, hoje não foi igual aquele, aconteceu isso e isso, o embarque lá, eu não gostei do embarque, porque meus animais machucou um pouquinho, aí a gente vai avaliar se for caminhoneiro, não for caminhoneiro, se teve algum processo, se a estrada está mais ruim nesse período, um pouco de chuva, né? Então, tem que avaliar. Segundo exemplo, um senhor falou comigo, falou, Eliezer, eu tenho lá mais um caminhão de novilhas, a novilha dele é pesada, quase 15 arroba, eu tenho lá mais um caminhão de novilha, mas eu não estou gostando, não estou abatendo esses dias aí, eu estou insatisfeito. Ele foi claro, mas não foi claro. Ele falou na hora da compra do gado, vendeu mais um caminhão de novilhas, só que ele não conversou sobre o que era o problema dele, né? Ele não falou que era isso, isso e isso. Eu falei, beleza, vamos, compramos o gado, colocamos na escala. Ele pediu para embarcar o gado 2 horas da tarde. Ele pediu para embarcar, orientei o motorista de embarcar 2 horas da tarde. Feito o processo, o caminhão embarcou o gado, ainda teve que passar por uma outra estrada porque a pontinha tinha quebrado. Embarcou o gado, veio no abate, saiu de dentro do abate, chegou lá nas nossas mesas e ele não gostou. Ele chegou, eu ainda não gostei do abate de vocês, estou insatisfeito com o abate, eu tenho peso aqui na minha mão do balanção de vocês e não deu nem 50%. O que acontece? Se a gente analisar um pouco do histórico da nossa conversa aqui, ele embarcou o gado 2 horas da tarde. Então a primeira pergunta foi, se ele embarcou o gado 2 horas, talvez ele fechou cedo e deu um tempo de jejum no gado, né? Não. Ele fechou o gado, era quase meio-dia. O gado já tinha bebido água, pastado, já vou falar assim, passou metade do dia o gado bebendo água e comendo, né? Que o gado, basicamente, ele vai fazer só isso aí para dar uma descansada depois. Então, o que acontece? Animais de barriga cheia. Ele estava esperando 50%. Ele pegou o animal tarde e estava insatisfeito por causa disso, entendeu? Aí a gente achou o problema do que estava acontecendo. Ele estava embarcando seus gados animais à tarde conosco, e quando ia outra indústria frigorífica que é a 300 km, mais ou menos, dá 270 km mais ou menos, tá? A quase 300 km, a outra tem que ir lá embarcar cedinho, porque é longe. Como o nosso está perto, né? 70 km, ele quer embarcar à tarde, nossos gados. Então o problema, na verdade, foi que o gado da outra indústria ia sem comer nada, dava o resultado que ele queria, e o nosso comia e não dava o resultado que ele queria. Você entendeu? Aonde está o ponto ali? Então, quando a pessoa conversa, você conversa com o seu cliente, no caso o comprador do gado, passa os pontos positivos, pontos negativos. Gostei do motorista tal, manda ele de novo. Eu vou embarcar o gado à tarde, mas eu sei como que acontece, eu sou claro, eu jogo o jogo limpo, eu sei que se eu embarcar meu gado aqui, ele não vai dar tanto rendimento, mas eu preciso, porque eu tenho que fazer IATF nas vacas na parte da manhã, que eu já combinei com o veterinário. Então, se você conversar, manter um bom relacionamento,
você vai ter sempre um feedback positivo, vai ter sempre um resultado claro, entendeu? É isso que eu estou trazendo para vocês. Sobre a insatisfação no abate, ou satisfação no abate, conversa, dê feedback. Um bom relacionamento sempre vai acontecer com uma boa conversa, sendo claros e verdadeiros um com o outro. Beleza? Isso é o que eu tinha para dizer hoje com vocês aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.